ser mais forte, mais veloz, mais inteligente, com a memória implacável. Oxi, usa tecnologia, sua boba. E mesmo com o risco das coisas saírem do controle e eles perderem a vida para a tecnologia, era assim que os personagens da série Cyberpunk e os Mercenários resolviam seus problemas em uma cidade futurista obcecada por tecnologia. Mas o que essa história tem a ver com o vídeo de hoje? Eu não vou te entregar tudo agora só nessa introdução, né? Para descobrir você vai ter que assistir até o final. Mas já soltando aquele spoiler maroto que eu sei que você gosta, já aviso que o papo de hoje vai ser sobre o uso da inteligência artificial generativa na carreira de pessoas desenvolvedoras. Partiu? A gente já consegue observar o surgimento de algoritmos de aprendizado de máquina, também para o desenvolvimento de software com atuação em diversas etapas como qualidade de código, implantação de software, segurança automatizada, design de software e outras etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de software. O trabalho de criar códigos avança e melhora quando pessoas desenvolvedoras usam ferramentas de IA. Algumas ferramentas bem populares na comunidade são o GitHub Copilot, que faz revisão de código e sugestão de blocos inteiros, enquanto o Tab9 faz um autocomplete mais eficiente que as IDEs. E quando a gente fala do uso de IA na programação, o debate que sempre surge é se nós, pessoas desenvolvedoras, seremos substituídas. A IA, sem dúvida, já está afetando a forma como a gente cria aplicativos, mas não irá nos substituir. Em vez disso, o mais provável é que pessoas desenvolvedoras de software executem diferentes atividades e estabeleçam habilidades para trabalhar de maneira eficiente utilizando IA no trabalho. Como resultado disso, a gente ainda vai ser muito mais necessária no futuro do que agora, o que implica essa relação humano-máquina avançando juntos. E eu falo, cheia de certeza, que assim como foi a época do low-code, no-code ficarem no hype e eles não nos substituíram, a IA também não deve nos substituir tão cedo. Vamos cumprimentar a Lura aqui no canal? A Lura, que é minha parceira querida, a maior escola de tecnologia online da América Latina. Tem um recadinho aqui que tem a ver com inteligência artificial. Os irmãos Silveira, que são fundadores da Alura, Paulo e Guilherme, se juntaram e lançaram um curso para ensinar como é que as pessoas podem utilizar ChatGPT e Midjourney. E aí não só para pessoas de tecnologia, né, mas pessoas também do mercado criativo, para utilizar essas inteligências artificiais generativas. E, obviamente, você pode se inscrever com o meu link de parceira para fazer esse curso com 10% de desconto. Mas não só esse curso, né? Você vai ter acesso também aos outros 1.400 cursos que estão lá em diversas áreas da tecnologia. Desde a experiência da pessoa usuária, negócio, back-end, front-end, dados e várias outras áreas também de tecnologia. Corre no link que está aqui na descrição desse vídeo. E se por um lado a gente pode ter benefícios com aumento de produtividade, velocidade e qualidade do trabalho com o uso dessas inteligências artificiais que sugerem trechos de código, a gente não pode deixar de ter preocupações como confidencialidade, por exemplo. Como o uso dessas ferramentas estão salvando ou não os dados que a gente está compartilhando com eles. A gente precisa se preocupar com os termos de uso e política de privacidade, principalmente no contexto do negócio. Porque não é só a gente, enquanto pessoa física, utilizando uma ferramenta para brincar, descobrir, né? Mas seria em nome de uma empresa que lida com grandes bases de dados e não podem ter vulnerabilidades. E uma notícia recente de erro com o uso de IA generativa foram os colaboradores da Samsung que deixaram dados confidenciais no chat GPT. Sim, a ferramenta que está aí bombando no momento em outras áreas também, começou a ficar bem popular na área de tecnologia e recentemente foi até divulgado que ela, né, a equipe da OpenAI não aconselha que a gente utilize dados confidenciais na ferramenta. E a equipe da Samsung deixou ali informações confidenciais
e a Samsung está preocupadíssima, é o que dizem aqui as notícias. Inclusive, a própria Samsung decidiu que vai criar a sua ferramenta de inteligência artificial generativa depois que esses dados vazaram e esse erro gerou situações catastróficas. Então, pessoas desenvolvedoras, muita atenção com isso e estejam cada vez mais perto do seu time de segurança da informação. E se você trabalha numa startup que não tem um olhar para isso ainda, puxa essa frente. Tem uma lista de ferramentas que são autorizadas a utilizar, porque já tiveram seus termos e políticas lidas e validadas. E, inclusive, eu acho que uso irresponsável da tecnologia é uma das coisas que mais se assemelham entre esse vídeo de hoje aqui com a série Cyberpunk. Isso porque o protagonista, David, ele começou todo, quero somente fazer algumas melhorias, né, de força, velocidade, inteligência, memória. E de repente ele estava fazendo uso irresponsável dessas tecnologias. E aí as consequências, pra você entender mais, você vai ter que assistir, tá? Eu vi até o final da série, que na real é um anime, né? E eu super amei. Eu sei que é baseada num jogo, o Cyberpunk 2077, que eu não joguei ainda. E a grande lição da história é que não dá pra fazer uso irresponsável dessas tecnologias, porque as consequências são muito grandes, as consequências são escaláveis. E aí eu quero falar também um pouquinho sobre regulamentação do uso de IA ao redor do mundo. E um exemplo hoje para vários países do mundo é a regulação que acontece na China, onde recentemente, em janeiro desse ano, saiu essa notícia onde China proíbe imagens e vídeos gerados por inteligência artificial sem identificação. E aí o governo vai exigir a presença da marca d'água em imagens e vídeos gerados por IA. E essas medidas foram adotadas com as novas regras para evitar a disseminação de informações falsas, fabricadas e potencialmente prejudiciais. Eu gosto também de citar a Liga da Justiça Algorítmica, que é liderada pela doutora Joy. Se você não está lembrando muito bem quem vale muito a pena você ver também um documentário que tem na Netflix chamado Coded Bias, onde ela conta, né, sobre como nasceu a Liga da Justiça Algorítmica e qual é o papel, né? Qual é a missão da Liga? Eu peguei aqui no site esse trechinho aqui, a tradução desse trecho da missão, né? Que é aumentar a conscientização sobre os impactos da IA, equipar defensores com pesquisas empíricas, construir a voz e a escolha das comunidades mais impactadas e galvanizar pesquisadoras, formuladoras de políticas e profissionais no setor para mitigar os danos e preconceitos da IA. Elas estão construindo um movimento para mudar o ecossistema de IA para uma IA com equidade e responsabilidade. E no Brasil a gente tem a LGPD, né? A gente não pode esquecer de falar disso, que foi um avanço, que garante transparência no uso de nossos dados e que recentemente, na primeira semana de dezembro de 2022, teve uma divulgação do relatório de regulação de IA no Brasil, onde inclusive Nina da Hora, que é cientista da computação, pesquisadora e minha colega de trabalho na TOTOX, foi uma das pessoas citadas no relatório de regulação de IA no Brasil. E ela foi citada especialmente por destacar a impossibilidade de se acabar com o viés algorítmico somente com a legislação. Ainda indicou que seria um caminho para mitigar, por exemplo, o racismo algorítmico, mas que, no entanto, a raiz dessas problemáticas reside em uma dimensão social onde deve ser endereçado. Por que eu tô falando, né, de vieses algorítmicos, né? Por que essa conversa veio parar aqui? E, atualmente, os sistemas de IA são usados para decidir quem é contratado, quem pode receber crédito, qual o tempo de uma condenação, quem é suspeito em uma investigação policial. E esses exemplos eu tirei desse livro aqui, que é Algoritmos de Destruição em Massa. Também no próprio documentário Coded Bias, aparece a autora desse livro falando um pouquinho sobre esses números. E assim, eu não posso negar que todas essas ferramentas são muito promissoras, mas que elas também podem aumentar as desigualdades sociais, especialmente prejudicando pessoas pertencentes a grupos minorizados. E os algoritmos de IA não regulamentados geram aumento em massa para o racismo, capacitismo, sexismo e muitas outras formas de discriminação. E agora, por fim, né, depois de trazer aqui
Fatos e verdades, inclusive, falar até de cultura popular, algo que eu não falo muito aqui, né? Sobre as coisas que eu curto e que eu acabo fazendo aqui no meu dia a dia também. Eu queria falar também um pouquinho sobre o que eu penso, a minha visão de futuro para esse tema. Em 2023 e além, eu vejo esse debate ampliando em torno de temas como Responsible Tech, né? Ou tecnologia responsável. E aí, já tem até indicação aqui que eu vou deixar mais links para vocês estudarem, se aprofundarem, né? Como o playbook que a TOTOX lançou, né? A TOTOX é a empresa que eu trabalho. A gente lançou um playbook com frameworks para ajudar o mercado de tecnologia a refletir e agir em prol das temáticas sociais e ambientais. Vejo também mais discussões em torno desses três grupos: governos com leis e regulamentação, empresas e profissionais de TI com ética e responsabilidade tecnológica e sociedade enquanto pessoas usuárias com uso consciente. Eu tô bem otimista, né? Eu sou assim, gente, otimista. Além disso, a criação de novas soluções devem ser pensadas por times diversos, multidisciplinares, com ética e responsabilidade. E isso não significa que a gente vai deixar de usar essas tecnologias emergentes, mas a gente cada vez mais precisa mitigar o impacto dessas soluções que reproduzem e ampliam as discriminações e desigualdades sociais em massa. Eu quero terminar esse vídeo parafraseando uma fala de Rosi Teixeira, outra colega de trabalho, que é Head de Tecnologias Emergentes e Comunidades na TOTOX. Se o futuro das tecnologias não for diverso, então não é futuro, não é avanço, estamos retrocedendo. Valeu demais por ter ficado até aqui. E é isso, fui.